Olá, eu sou a Thaís da equipe da How Drive e nós estamos aqui para gravar o podcast em comemoração a 1 ano da How Drive. E hoje eu estou aqui com pessoas especiais que vão compartilhar com a gente alguns dos seus conhecimentos. Estou aqui com a Vivian Venhasques, que é terapeuta, e com o Fernando Oliveira, que é um instrutor de trânsito e também um parceiro da How Drive. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite. Tudo bem, um prazer estar aqui. Que bom. Eu vou pedir agora para que vocês se apresentem para o público, para a gente conhecer um pouquinho mais, eles conhecerem sobre vocês e sobre o trabalho de cada um de vocês. Bacana. Como a Thaís disse, eu sou a Vivian Venhasque, eu sou psicoterapeuta, eu trabalho questões de autoconhecimento, autopercepção, autoestima, questões que trazem com pano de fundo traumas, fobias. Neste caso, hoje nós trabalharemos a questão do medo, da insegurança, da ansiedade, que causa tantos transtornos para muitas pessoas com relação à direção, seja situacional, estar no veículo, como também só de imaginar em estar frente a um volante. Então eu trabalho essas questões e é um prazer estar falando sobre as ferramentas disponíveis para que quem estiver vivenciando uma situação como esta possa fazer uso desses recursos e voltar a ter autonomia, voltar a ter essa disponibilidade do seu ir e vir e trabalhar também as questões que estão por trás desses traumas, desses bloqueios, desses impeditivos, ou seja, um verdadeiro desenvolvimento pessoal até mesmo com relação ao ato de dirigir. Isso. E nós agradecemos aqui a sua presença. Obrigada. Legal, sou o Fernando, queria agradecer aqui o convite da How Drive, muito feliz pelo convite, poder estar aqui compartilhando um pouquinho do conhecimento com vocês, A minha área é na parte de instrução, comecei em 2005, me formei em 2005 como instrutor de trânsito, já estou aí, vai fazer 18 anos já agora esse ano, então trabalhei dentro dessa área já quando comecei a carreira na parte teórica, depois na parte prática, ministrei aula em todas as categorias, desde carro, moto, caminhão, ônibus e carreta. Então hoje trabalho atualmente com ônibus, trabalhando com a categoria mais pesada, ministrando aulas para as pessoas que querem trabalhar como profissionais do trânsito. E no dia a dia também ministro aulas de carro também, primeira habilitação, dependendo da demanda da empresa, a gente fica disponível para ministrar as aulas de carro também. Bacana. Que legal. Bom, o aplicativo da How Drive, ele veio, foi criado baseado nas necessidades que a gente analisou da questão das pessoas que têm, às vezes, insegurança, medo de dirigir, ou alguém mesmo que ficou muito tempo sem dirigir e precisa voltar à prática, precisa voltar ao trânsito. Então o aplicativo ele foi voltado para essa situação, conseguir conectar as pessoas que têm esse receio, esse medo ou que precisam das aulas com instrutores que vão auxiliar essas pessoas a retornarem ao trânsito. Então a gente encontrou aí nesse ano inteiro que tem conversado bastante, Instagram, grupos de Facebook, que as pessoas têm às vezes muito medo ou porque já saiu da autoescola, não pegou o carro, tem medo, muitas vezes até sofreu algum trauma, alguma condição e não conseguiram voltar a dirigir. Então, assim, o aplicativo veio para facilitar essa comunicação, mas a gente sabe também que além dessa comunicação, a gente às vezes precisa de uma orientação, mais da parte psicológica da pessoa, que vai precisar de um apoio também para dirigir. Por isso que hoje o nosso podcast vai ser voltado a mostrar essas duas condições, tanto o lado da pessoa que precisa, o lado da parte psicológica e também a parte do instrutor que vai conectar todo mundo, Então, assim, muitas vezes que a gente encontrou pessoas que têm muito trauma, às vezes nem precisou sofrer um acidente, nem aconteceu nada, mas às vezes é um abalo que aconteceu e essa pessoa não dirige hoje. Então, assim, a gente está tentando trazer o quê? Trazer uma possibilidade de que essa pessoa encontre um instrutor na sua região e ela realmente possa vencer esse medo
e saber que ela pode sim dirigir, que ela tem essa autonomia, que ela pode vencer o desafio. Posso pegar um gancho aqui, Thaís? Pode. É legal porque você trouxe, né, na sua fala que foi o cuidado, esse olhar voltado para não somente as pessoas que têm um trauma mesmo, que vivenciou um acidente, alguma questão que impactou emocionalmente, mas também as pessoas que são tão autocríticas, se cobram tanto, que são as pessoas que a gente chamamos de perfeccionista. Então, elas se colocam também nesse patamar de dificuldade porque elas não se sentem nunca prontas para ir para a rua. Então, eu já fico imaginando, e se eu fizer isso? E se eu não der conta disso? Ou se surgir uma situação que eu não possa lidar, que eu não saiba lidar? Daí já fica pensando que alguém vai ficar buzinando, ou pode xingá-la, ela vai ficar nervosa. Então, só nessa postura também de se cobrar tanto para dar conta, ela pode vivenciar uma situação que não a permite dirigir. E esse app, com esse cuidado, esse olhar que também traz uma orientação para esse tipo de condutores, é muito legal, é inovador, tá? De parabéns. É verdade. E puxando um pouquinho do que você está falando, Vivian, é interessante essa questão do perfeccionismo, né? Até comentando com vocês aqui um caso que eu tive com uma moça que estava fazendo aula, a gente acaba pegando alguns casos que a pessoa é tão perfeccionista que acaba atrapalhando no próprio desenvolvimento, né? E a questão de você dirigir um carro não está relacionado só com o fato de você ser inteligente e você dominar algum assunto. Ele requer que você tenha também habilidades práticas, né? E o desenvolvimento de coordenação motora. Essa moça que fez aula comigo nesse período, ela era super 10 em tudo, né? Fazia advocacia, né? Fazia direito, né? Ela tirava 10 em todas as matérias, ela nunca teve problema na escola com nada, ela sempre largava na frente. Ou seja, com 7 anos ela falou que ela já tinha lido uns 5 livros inteiros, assim, então ela era bem desenvolvida intelectualmente. Quando ela se deparou na autoescola, que ela chegou na autoescola para fazer a habilitação, e a habilitação ela não envolve só essa questão da inteligência, Correto. mas o fato de você ter uma habilidade também motora, e ela sentiu muita dificuldade na hora de desenvolver o veículo. E aquilo ali foi causando um trauma para ela, porque até aqui eu nunca tive dificuldade com nada na questão teórica, mas quando chegou na questão prática, que você precisa da habilidade motora, ela sentiu muita dificuldade. E aí ela começou a ficar muito nervosa durante as aulas, eu não consigo desenvolver. Ou seja, o cérebro dela sabia tudo que ela tinha que fazer, mas na hora de desenvolver na prática aquilo que ela sabia, ela tinha dificuldade. Então aí que é a hora que entra um profissional, consegue detectar esse problema, essa Perfeito. situação, né? Qual que é a questão aqui? Então a questão dela é a questão motora, prática mesmo, porque ela sabe o que tem que fazer, mas o cérebro manda informação, mas ela não consegue desenvolver. Então o profissional nesse momento é muito importante para poder conseguir trabalhar em cima do aluno, da pessoa que está praticando ali, né, essas questões. Então comecei a praticar mais com ela esse lado, né, da prática, e foi indo, e no final a gente conseguiu um resultado satisfatório. Ai, que bacana, ótimo exemplo. E quantos, né, não vivenciam isso quando se sentem fragilizados num aprendizado novo e já tem essa autocobrança, ou então já é mais velho e já tem esse desenvolvimento, eu sou boa em quase tudo que eu faço, como que agora eu me deparo com algo que eu não consigo desempenhar? São os gatilhos, né? Exatamente. E acaba se cobrando muito pelo fato de não estar conseguindo o resultado satisfatório, né? E aí vem os bloqueios. E aí vem os bloqueios. Bacana. Essa questão também, assim, de se cobrar, realmente, porque eu sou uma pessoa que já passei por essa questão. Então, assim, o que acontece? Eu fiz aulas na autoescola. Depois disso, basicamente, eu fiquei 1 ano e meio sem dirigir. E aí, quando eu arrumei um emprego, eu falei assim, eu tenho que fazer. E aí, agora, como é que eu vou fazer? De que jeito? Correr atrás? Então, foi quando eu também fiz aulas para habilitados. Então, assim, qual que era a situação? Eu tinha que fazer e tinha que dar tudo certo porque eu tinha um emprego à frente, né? Então, são questões que as pessoas, às vezes são impulsionadas por algo que elas já precisam fazer e tem que dar certo,
Ou muitas vezes, assim, ó, ele se cobra tanto por causa da perfeição que sempre teve, e dirigir tem que ser perfeito também, né? Exato, e a gente fala, parece sim que, eu já tenho habilitação, eu já sei, mas tem tantas questões por trás, igual você trouxe, ficou um período sem dirigir, e quando você se coloca novamente na necessidade, ou não, pelo querer, mas dependendo onde você vai dirigir, que pode ser numa outra cidade, num outro local de onde você aprendeu uma dinâmica diferente, só isso, pelo fato de ter um trânsito diferente, com uma dinâmica diferente, já pode criar receios. Sim. Então é bacana esse olhar, porque não é só o aprender, é também, porque às vezes precisa reaprender, né? Isso. E assim, a questão, às vezes a pessoa sabe dirigir, às vezes a pessoa, né, tem o domínio do carro, mas a hora que fala assim, agora você tem que sair daqui, da tua casa, e fazer o percurso até o teu trabalho. Daí já imagina tudo que pode acontecer de ruim. Tudo de ruim. Eu já tive essa fase. Então, assim, a hora que você fala assim, ó, agora você tem que pegar, você tem que sair, você tem que chegar. Então, nem todas as pessoas hoje, né, o que a gente sabe, que tem medo, que tem receio, ela faz todo esse caminho na cabeça. Ó, como que eu vou fazer? Evita a rua por causa de subida. Exatamente, passa muito por isso. Vou fazer a subida. Não, mas lá tem uma subida e não sei o quê. E quando começa a fechar o semáforo, tem trânsito e tal. Então, são situações que às vezes a pessoa vai e ela tem uma insegurança de estar sozinha. Então, a parte de ter alguém, um profissional, um instrutor de trânsito... Com essa sensibilidade e percepção, né? Isso, do lado dela, para orientar ela, para acompanhar nessa reintegração ao trânsito, é uma situação também que a gente aconselha, porque às vezes muitos dos traumas que a gente vê por aí são causados porque a pessoa tentou estar com alguém ao lado para acompanhar, e a pessoa que estava junto, ela mais atrapalhou do que ela ajudou. Porque pode gerar muita ansiedade, e a ansiedade em excesso, ela bloqueia, a pessoa quer sair daquela situação, fugir, largar, e quando chega a esse ponto, o trauma é inserido. Fica muito mais trabalhoso resolver essa questão do que a percepção anterior a esse momento, que daí está o papel do instrutor preparado, né? Não chegar a esse ponto de encurralar, vamos dizer assim, o condutor, a condutora, mas saber orientar e trazer a tranquilidade para não gerar esse pânico, né? Exatamente. E assim, o que eu achei interessante dessa questão da How Drive, assim, muito importante, que ela foca nos profissionais para desenvolver esse trabalho, né? Porque o que a gente vê no nosso dia a dia, né? As pessoas hoje, quando elas vão aprender a dirigir, muitas aprendem antes até de ir para a autoescola, com o marido, né? Com o tio, com o parente, né? Só que essa pessoa que ela vai ensinar a dirigir, ela não tem algumas técnicas. Verdade. Para poder ajudar essa pessoa, né, a dirigir, né? E nós, como profissionais, a gente tem uma técnica preparada, é um trabalho diferenciado, você consegue focar na pessoa, né, alguns detalhes que geralmente a pessoa que não tem esse feeling, né, não vai conseguir. Então, às vezes, isso pode causar traumas antes da pessoa chegar na autoescola. Concordo plenamente. Né? Eu posso falar para vocês que, no caso assim, não vou generalizar, mas das mulheres que vão tirar a CNH, a primeira habilitação, a principal reclamação, digamos assim, é dos esposos. Porque, eu fui aprender com meu marido, ele não tem paciência, né? Ele grita comigo, né? Eu não quero mais dirigir com ele, e agora eu tô aqui na autoescola. Então, já vem com certo trauma, né? Depois que essa pessoa tira a habilitação, ela não consegue habilitada dirigir do lado do marido. Então, aí já entra um trauma, né? Uma coisa que vai bloquear ela futuramente depois que ela tem a CNH. Isso acontece muito. E nós estamos aqui para dizer que há solução. Com certeza. Um trabalho terapêutico consegue diluir todas as questões internas. Sim, porque a pessoa, quando ela tem um medo, um receio, passou por algum trauma, alguma experiência assim ruim, para ela voltar, primeiro ela tem que ter por dentro dela, tem que falar assim, agora chegou a minha vez, eu tenho que tentar. Só que quando ela chega nessa situação, ela tem que tentar e ela tem que achar profissionais para ajudar. Então, muitas vezes, assim, ela vai contratar as aulas com um instrutor de trânsito,
Mas se ela também não tiver um apoio, uma questão psicológica também por trás, muitas vezes ela também não vai conseguir. Porque às vezes o bloqueio é muito grande, a situação é mais complicada. Agora tem uma insegurança normal, tal, o instrutor vai estar ali do lado dela, vai saber orientar ela da forma correta. Como no aplicativo a gente pergunta qual que é a tua principal objetivo com as aulas. Então ela vai poder colocar lá, eu tenho medo, tenho insegurança, eu tenho receio de dirigir em rodovia, eu preciso aprender rodovia, eu preciso aprender a estacionar. Então tem várias situações, né? A pessoa às vezes sai e fala, não consigo estacionar, não rodo e acho um lugar onde dê para parar de qualquer jeito. Que não precise fazer manobras, Que né? não precise fazer manobras. E no aplicativo já tem esse olhar voltado justamente para que o profissional que esteja ali disponível, que olhe esse condutor, já saiba dessa necessidade? Sim, porque o que a gente colocou? Que a pessoa, quem vai contratar as aulas, ela fala quais são os principais pontos que ela precisa. Então, são 2, 3 pontos, preciso de tudo. Então, ela vai colocar lá e vai definir o X. Compreendi, que aulas. bárbaro. E aí, o instrutor já vai receber a informação sabendo quais são os pontos que ele precisa tratar com ela. Então, ele já vai preparado para essas aulas para saber o que vai acontecer. Compreendi, Exatamente. Que bárbaro. O instrutor tem a possibilidade de fazer um plano de aula, já sabendo qual que é a necessidade da pessoa. Eu tenho medo de rodovia. Ele vai trabalhar, né, as questões da rodovia. Por exemplo, às vezes a pessoa tem que pegar uma rodovia para ir trabalhar, né, e ela tem um bloqueio, porque a gente tem medo, porque é um trânsito mais carregado, mais perigoso, né? Eles acham, né? E eu posso dizer que não, né? A rodovia ela é mais tranquila para você dirigir do que dentro da cidade. Olha só, que curioso. É curioso isso, né? As pessoas têm medo da rodovia porque acham, o caminhão, né? É um trânsito mais pesado, mais perigoso, mas acaba sendo mais tranquilo pelo fato de você parar menos. Claro, a responsabilidade é a mesma, né? Mas ser mais tranquilo. Então você consegue ter um plano de aula para você trabalhar em cima do que a pessoa tem dificuldade. Rodovia. Tem pessoas que têm dificuldade de estacionar no mercado. O que você pode fazer? Você pega no meio da aula, para no mercado. Como que faz para abastecer um carro? Né? Você pode fazer um planejamento de aula, parar num posto. Então hoje a gente vai abastecer o carro para ver como é que faz. Né? Ir no mercado, ir num shopping. E esse olhar prático, da praticidade mesmo, das necessidades, é o diferencial. Porque quando você fecha com a autoescola, fica ali o aprendizado em si, legislação e as práticas, acredito, comuns ali, as necessárias para se tirar a habilitação. Porém, essas necessidades mais individuais, como você bem pontuou, seja com relação à rodovia ou entrar no supermercado, estacionar ali, através desse app, eu imagino, né, que essas questões são trabalhadas com instrutores, com essa prática, como você bem colocou, com esse olhar de cuidado e de desenvolvimento, né? Sim. E até porque, assim, muitas vezes na autoescola, a pessoa está focada em passar. O instrutor está lá, ensina, tal, vamos. E a pessoa está preocupada assim, o que eu faço para passar? Aí, como que eu tenho que fazer a baliza? E treina só a baliza mentalmente e tal. Então, aí depois, na prática mesmo, no vivenciar, aí vai começar as dificuldades, né? As dificuldades são diferentes, né? Então, muitas vezes, esse aprendizado para chegar até ali, muitas coisas, às vezes, ela nem absorve, porque ela está preocupada assim, o que eu faço para passar? O que eu faço para passar? E depois que passa, aí começam a vir as dificuldades. Às vezes também, assim, não tem um carro disponível, a pessoa não tem um carro, e aí ela precisa treinar e não tem como, passa tempo sem dirigir. Se ela aprendeu diretamente na autoescola, não aprendeu com ninguém, e aí ela não tem essa direção, muito provavelmente depois no futuro ela vai ter essa insegurança para começar a dirigir por aí, né? Sair no trânsito, tudo. E o que muita gente que eu vejo, dos exemplos que a gente viu esse ano inteiro, é isso. Eu tenho que sair daqui para chegar na escolinha do meu filho e eu não consigo chegar. Aí às vezes a pessoa, aquele trauma que ela não consegue entrar dentro do carro. Ou ela entra dentro do carro, ela não consegue ligar o carro, ela esquece até como ligar o carro. Daí ressaltar nesse momento que
deixar claro também, porque às vezes a pessoa sente medo pela insegurança do novo. Isso é comum. Isso. Vamos dizer assim, normal entre aspas, porque tudo é normal, né? O ser humano é muito complexo, mas isso é comum. O que não é comum é quando esse medo se torna tão excessivo e te paralisa, te impede de ter esse movimento de dirigir, de entrar num veículo, né, ou estar à frente de um volante. Daí entra a questão terapêutica mesmo, para você trabalhar esse medo, porque a gente sabe que o medo em excesso vira ansiedade, e essa ansiedade pode impedir qualquer até reação, qualquer possibilidade da pessoa de discernir ali o que é possível fazer. Essa questão que você falou, Vivian, eu trabalho geralmente assim sempre nos meus alunos, essa questão, porque assim, eu sempre falo para eles, você desenvolveu até aqui, e se você está apto a fazer o exame, é só você chegar e fazer o que você aprendeu. Então não deixe que o seu medo seja maior que a sua habilidade. Né? Então eu tento trabalhar essa questão mais psicológica nele. Sim. Porque assim, se a gente faz uma avaliação do aluno e sabe que ele está preparado para o teste, então se chega lá e acaba tendo algum problema nessa questão, não é a prática. O que travou ele? É a questão do exame, é a ansiedade, é o medo. Então eu sempre falo assim, ó, você sabe fazer, você está apto, você foi super bem na aula, você desenvolve super bem. Então coloque em prática tudo aquilo que você aprendeu. Né? Não deixe que o seu medo seja maior que a sua habilidade. Então controle. Assim, eu vou falar para vocês, se eu for fazer um teste, eu sou profissional da área, se eu for fazer um teste, eu vou ficar nervoso. Mesmo sabendo, dominando, sabendo o que eu vou fazer. Todo mundo vai ter essa questão do nervosismo e isso é bom. Muito bom. Isso faz é bom. parte. A Vivian pode falar com até mais propriedade, né, do que eu sobre essa questão do medo, da insegurança. Porque, assim, você precisa um pouquinho disso, né? Sim, senão a gente se joga do sétimo andar. Essa adrenalina, né? Mas eu falo assim, ó, não deixe que isso seja maior do que aquilo que você sabe fazer, para isso não te prejudicar. Voltando um pouquinho na questão que a Thaís falou do desenvolvimento das aulas, infelizmente, nós não temos um tempo e uma quantidade de aulas para trabalhar no aluno tudo aquilo que ele deveria aprender e naquilo que ele vai usar na realidade do trânsito. Mas através do app ele pode contratar aulas a mais, agora, né? Com o app, o aluno, por exemplo, na autoescola ele tem um processo que ele vai fazer até ele chegar na habilitação. Ele passou, aí entra a How Drive, né? Um aplicativo que foi super desenvolvido e eu achei fantástico, e ele consegue continuar esse desenvolvimento com a pessoa até ela chegar no que ela precisa. E por praticando exemplo, com uma orientação correta, né? Exatamente. Por exemplo, a autoescola hoje, a legislação não permite que que a gente possa transitar em rodovia. Né? Então, eu não posso dar aula de rodovia na autoescola. Né? E a gente precisa, como a Thaís falou, trabalhar dentro dessas 20 aulas, que hoje a primeira habilitação é 20 aulas, a questão do que ela vai precisar fazer no exame. Então, às vezes, tem questões que eu não posso trabalhar porque eu preciso focar mais no que ela está precisando ali na hora para o exame do que ela vai precisar futuramente na realidade do trânsito. E aí que entra esse trabalho extra, né? Esse trabalho complementar através do app, porque você deu essas 20... São 20 aulas, você falou, né? 20 aulas. Que a legislação exige. Tirou a habilitação, você pode... a pessoa, o condutor, praticar com a sua orientação, dar uma continuidade, é isso? Com certeza. Tem uma questão bem interessante que, um tempo atrás, quando eu trabalhava numa outra empresa, as pessoas, era na cidade de Fazenda Rio Grande, ela fica um pouco afastada de Curitiba, então as pessoas que moravam lá e trabalhavam em Curitiba precisavam pegar a rodovia. Então, assim, o que eu mais ouvia dos meus alunos da primeira habilitação, eu falava, poxa, agora eu vou pegar a carteira, mas como que eu vou pegar a BR para mim trabalhar? Então, o medo deles e a insegurança era esse, de ter que sair, por exemplo, da cidade de Fazenda Rio Grande e vir para Curitiba. Né? Então, precisa pegar um trecho de BR. Numa das reuniões da empresa, eu coloquei essa ideia para eles. Eu falei assim, por que a gente não pega esses alunos que são habilitados, a gente pega o cadastro desses alunos e a gente dá aula de rodovia, porque eles já têm habilitação e aí a gente pode sair na rodovia. E aí, numa das reuniões, eu dei essa ideia para eles e aí eu fazia essas aulas de rodovia com os alunos que já tinham habilitação para poder tirar essa situação ali deles, né? Por exemplo, que de bacana, pegar uma porque eles rodovia. já estavam aptos. Isso, e aí a gente pegava 4, 5 aulas, porque daí fora do sistema do Detran, a gente pode estender mais o horário. Então, fazia aulas de rodovia, descia uma serra, subia uma serra, conseguia desenvolver. Então, a pessoa já se sentia muito mais segura para poder fazer o trajeto do trabalho, e isso aí ficou por um bom tempo lá na empresa, lá, e eles
desenvolvendo esse trabalho. Que bárbaro. Isso é muito legal, porque realmente uma rodovia é muito diferente para quem acabou de aprender na autoescola, fez um teste e vai ter que sair para a rodovia. O que aconteceu comigo foi isso. Eu tive aulas na autoescola, nunca aprendi nada por fora, fiquei mais de um ano sem dirigir e de repente me jogaram assim, ó, você vai trabalhar. E eu morava em Campinas e tinha que pegar o carro e sair para São Paulo. Falei, como assim? Né? E aí eu corri atrás de uma aula de habilitados há 10, 15 anos atrás. Vai lá, vamos fazer as aulas. E a minha primeira coisa que eu falei para ele, eu falei assim, ó, eu preciso aprender e eu preciso pegar BR. Porque eu falei, eu vou ter que parar em São Paulo. E que hora? E de que jeito? Então, são coisas que, assim, por mais que a gente tenha uma meia prática, quando você fala, você vai ter que pegar uma BR, dá insegurança, porque é uma velocidade maior, você tem outros veículos Sim. na via, você tem caminhão na via. Então, assim, muita gente, que eu vejo até pelos grupos, o medo, o pavor de passar ao lado de um caminhão. E não é apenas você decidir encarar essa sua dificuldade, esse seu medo, esse seu receio. Não, é a prática, você tem que praticar. Sim. Então, não é também só querer falar, eu vou praticar e seja o que Deus quiser. É um conjunto, você tem que olhar todas as questões. E eu estava lendo, quando você me convidou para vir aqui, Thaís, te agradeço, algumas informações sobre a questão das mulheres, né? Eu vou puxar um pouquinho a sardinha aqui, porque ainda tem culturalmente a questão da mulher dirigir mal. E eu estava vendo que o número é muito alto de mulheres com medo, um medo exacerbado. Agora enrolei a língua. Exacerbado, é um medo assim muito grande que gera ansiedade, que as impossibilitam de dirigir. 75% das mulheres habilitadas, elas relatam essa ansiedade em alguns momentos, daí é um medo situacional, realmente muito de rodovia, como você trouxe, outras questões, mas a rodovia ali também é um dado que consta. E eu peguei essa informação de 2020, da Associação Brasileira de Medicina Veicular. Então me chamou a atenção, porque são 75% das mulheres habilitadas. Isso no nosso contexto é muito grande. É muita mulher, né? Não só mulheres, homens também. Mas a questão das mulheres me chamou a atenção pelo número elevado. Então, o que eu vejo com esse app, que para mim foi uma novidade, eu não conhecia, não sabia que havia esses recursos. Eu, como psicoterapeuta, recebo, né? Eu tenho as demandas em processos de desenvolvimento, muita questão da ansiedade. Ansiedade e depressão tá alarmante, né? Nós estamos convivendo com isso, é uma realidade mesmo. E em várias questões. E as pessoas acham que isso pode não vincular a direção a trauma. Pode sim, como pode não. Então, qualquer situação que eu percebo que a pessoa está numa dificuldade, num conflito, onde principalmente isso a impede de levar uma vida fluida, com a sua autonomia, esse desenvolvimento profissional, familiar que ela necessita de forma realmente autônoma, individualmente falando, sem precisar de outra ali estar auxiliando, como os Uber da vida, né, os carros por aplicativo. Eu acho muito importante ser abordada essa questão e nós trabalharmos esse desenvolvimento, que é possível sim, ainda mais agora, conversando com o nosso colega e saber que os próprios treinadores ali já têm esse olhar, né, de dar essa instrução aos condutores de uma forma mais ampla, não somente normativa. Então eu fiquei muito feliz, porque vai agregando possibilidades para esse desenvolvimento e para essa condição da pessoa se locomover, né? Ter uma vida, eu sempre coloco entre aspas, normal, porque independe, né, dessa questão, mas que facilita muito no dia a dia. Então, eu fico muito feliz com esse aplicativo que eu não conhecia. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. E, assim, a questão de você pegar um condutor já habilitado, né? As diferenças, por exemplo, da primeira habilitação para uma pessoa que você vai auxiliar, que ela já tem habilitação, o peso maior, aquilo que vai te facilitar mais é porque, que nem a Thaís falou, ela não vai passar pelo exame. Tem que fazer o teste prático, isso pesa muito para a pessoa. Então, isso facilita muito para nós, profissionais, quando pegamos uma pessoa já habilitada. Por quê? Porque ela não vai precisar passar pela questão do teste prático. Ela relaxa, ela por relaxa, ela com ela, exatamente. Né? Então, a gente vai conseguir trabalhar essas questões mais
enfáticas ali do que ela necessita realmente, e isso facilita até mesmo para a pessoa poder desenvolver. Então, as técnicas, né, o que eu posso te falar de diferente para vocês, quando você vai trabalhar em cima do aluno a questão da primeira habilitação, as regras que o Detran exige são as mesmas regras que o candidato, o aluno, a pessoa vai usar no trânsito. Porém, existem algumas diferenças que eu posso trabalhar com o condutor que já é habilitado, que não vai ter um problema. Por exemplo, que não vai ser uma infração, né? E que não vai gerar nada, como é que eu posso dizer assim, de errado para ele nessa questão do desenvolvimento. Então, o que os examinadores do Detran hoje cobram, né? É tudo dentro da regra, tudo dentro das normas. Mas algumas coisas que eles cobram, a pessoa que vai dirigir pós-habilitação, ela não precisa usar mais, né? Então a gente consegue trabalhar isso sem o fato dela ter aquela questão, eu vou passar por um exame, por um teste. Isso facilita muito o trabalho da gente. Já tira essa ansiedade dessa cobrança do teste, né? Exatamente. Bacana. Porque essa questão do teste é o que muita gente já vem assim, já vai traumatizado para fazer o teste. Muita gente reprova. E depois reprovou 2, 3 vezes, consegue passar, essa pessoa ainda fica muito insegura para começar a dirigir, a sair dirigindo por aí. Então, assim, tem muita gente que logo depois que tira, trava. Já trava e fala assim, olha, não sei se eu sou capaz. Então, muitas vezes é porque treinou tanto a questão de conseguir passar no teste e a habilidade mesmo, às vezes, se perdeu no caminho ali e ela fica com essa insegurança. Lembrando que nós somos seres complexos e não é tabelinha. Fechou uma gavetinha, abre a outra, que fechou e abre a outra. Não, às vezes todas estão abertas e é o que você disse. Às vezes ela vai muito bem e consegue tirar a habilitação. Porém, depois, porque todo o processo está gerando sentimentos ali, as questões emocionais, psíquicas. Como que ela vai trabalhar essa questão depois? Porque a habilitação em si não é o ponto final, né? É o desempenho, é realmente a prática depois, né? Como você bem colocou. Lembrando que isso aí envolve prática. Você precisa estar sempre praticando e desenvolvendo tudo aquilo ali. E se você fica um tempo, depois que você tirou a primeira habilitação, sei lá, por qualquer motivo que você não pegue um carro, às vezes a pessoa não tem um carro, às vezes o marido não empresta o carro para a esposa, ou vice-versa, né? Ou você não tem, você fica sem praticar, né? A questão da habilitação de você guiar, de você dirigir, precisa realmente ter uma prática, senão você acaba perdendo aquela habilidade e aí qualquer motivo a mais é uma insegurança para você não voltar mais a fazer aquilo ali. Então, assim, a dica é continue fazendo, continue praticando para você não perder essa habilidade e tá conseguindo. Eu acredito que seja sempre aos poucos. A pessoa às vezes pode, eu imagino que esteja nos ouvindo e possa perguntar, mas eu não tenho nem condições de chegar próximo ao veículo. Só de imaginar abrindo a porta do carro para ir no lado do motorista, já começo meu corpo, né, dá sintomas, começa a suar, minha pressão abaixa ou aumenta, me dá enjoo, né? E eu sempre falo com outras questões, isso se aplica também aqui, aos poucos. Você sempre está se percebendo que esses sintomas, né, o que está acontecendo no seu corpo, e avançando, o corpo fala, e avançando aos poucos. Como avançando? Primeira coisa, a respiração. A gente acha uma coisa tão banal porque é tão simples, mas ela o cérebro. É mega eficaz. Porque pode reparar, quando a gente está com muito medo ou ansiedade, a gente fica naquela respiração diafragmática, né? Parece cachorrinho, sabe? A respiração rapidinha, assim. Você não enche os pulmões. Então, você se perde, você não consegue nem raciocinar. Então, respira, preste atenção em algo que os seus sentidos, todos os profissionais trazem isso. Algo que os seus sentidos percebem, seja cheiro, tenta focar naquele momento, se toca, se não tiver nenhum objeto na sua mão, não tem onde você se tocar, se toca, vai se acalmando, vai chegando próximo ao veículo, senta, às vezes não precisa nem dar a partida, né? Depois, num outro momento, faça novamente esse movimento, daí dá a partida, não precisa sair do lugar. E assim, aos poucos, acredito que isso vai facilitando até como um ponto anterior da pessoa acionar o app. Porque quando ela acionar o app, eu sei que os instrutores terão ali condições de orientar, porque como você bem disse, Thaís, tem o questionário, ela vai trazer as dificuldades,
Mas até chegar a esse ponto, ela fala, não, eu estou ouvindo tudo isso, mas eu não tenho coragem, isso daí não é para mim, eu não vou acionar esse app, eu não vou contratar uma instrução, né? Mas calma, trabalhe a questão, pega um profissional que te oriente, se você não tiver como, você mesmo vai superando aos poucos, cuide da sua respiração que já acalma, vai foca a sua atenção em outras questões que não seja o que você está sentindo naquele momento, aquele medo, porque o nosso pensamento entra numa narrativa mental que eu vou te falar, né? Sim. Fica doidinho querendo nos prejudicar. Então, desvie desses pensamentos focando em outras coisas e vai chegando perto do veículo, do carro, dá uma partida. Se você tiver veículo que você puder sair, né, que você tenha disponível, uma voltinha devagarzinho no quarteirão, né? Você vai ver que é possível. E daí você cai com esses profissionais que orientam. Eu acredito que seja possível daí trabalhar, independente, como vocês falaram, antes ou depois da CNH, né? Isso. Exatamente. E essa questão de trabalhar, né, das dicas, o que a gente vê muito, você tem que se acalmar, você tem que relembrar os passos. Então, você tem que entrar dentro do carro, você tem que sentir a segurança, você vai dirigir, você vai ter que passar o cinto de segurança, você vai ter que verificar os retrovisores, tudo bonitinho. Então, são passos, são processos que a pessoa que já é habilitada, ela tem que passar também. Ela vai fazer esse conhecimento do próprio carro, ela vai se adaptando àquele veículo que ela tem, porque ela fez uma aula na autoescola, os processos na autoescola com um veículo. Quando ela sai da autoescola, depois que ela fez esse teste, o veículo dela pode ser outro. Então, sim, aí também tem a adaptação dessas pessoas. E tem gente que às vezes precisa de uma aula só. Eu tenho um carro aqui e eu não sei o que eu faço. E o primeiro passo também precisaria de uma aula para se readaptar àquele carro, aquele veículo que ela tem em mãos, porque, não sei o que eu faço. E nesse passo aí que você está dizendo, não se cobrar de ter que saber tudo e estar tudo pronto, sim, e perfeito. Não, nós somos humanos, nós estamos em constante aprendizado. Sim. Então, o veículo é outro. Eu passei por uma dificuldade, aqui é um outro momento. Eu estou me readequando, eu estou me reinserindo na direção. Seja o que for o momento, a pessoa se acolhe também, né? Se acolha e se coloque na permissão de aprender novamente, de reaprender, de sentir, de se perceber. Não precisa ser o top em tudo e qualquer momento, né? Nós temos essa autocobrança, é justamente essa autocobrança que eu percebo que traz muita dificuldade, principalmente no volante. Exatamente, e a pessoa também, né? Temos várias ferramentas hoje que nos ajudam em todas as questões, né? Temos a How Drive agora, esse aplicativo aí que veio para facilitar esse trabalho das pessoas que estão com essa dificuldade, né? E temos a questão na área da Vivian, né? Sim, psicológica, terapia, porque as pessoas, eu vejo um certo preconceito ainda, não sei se você tem Como assim? Com essa questão de você ir numa terapia e procurar uma ajuda do profissional para... Principalmente o homem pela nossa cultura, de dar conta. Eu consigo, eu posso, né? Então, assim, tem que quebrar esses paradigmas, né? Eu preciso, então eu vou procurar, então... Temos várias ferramentas no mercado que nos oferecem essa ajuda, né? Porque antes do gênero homem e mulher somos humanos, estamos aprendendo. Exatamente. Então não tem essa de um tem que saber lidar com todas as questões e a outra tudo bem, se não souber. Não, todos nós estamos no mesmo patamar, Exatamente. Né? A pessoa entendeu isso aí, é um ponto positivo para começar. Verdade, concordo. Isso. Nessas estatísticas que eu já andei vendo por aí, o que acontece? Tem uma estatística de que de todos os habilitados no Brasil, né, falando de Brasil, em torno de 6% dos habilitados são pessoas que ainda têm receio ou dificuldade em dirigir. Então, quer dizer, tem uma gama aí muito grande ainda de pessoas que têm habilitação, mas ainda não conseguem dirigir. Então, essas pessoas muitas vezes perdem sua independência, sua liberdade, porque às vezes tem um carro ali, o marido viajou,
tá sozinho em casa, pai e mãe viajou e você tá com o carro na mão ali e você não consegue pegar o carro porque tem esse receio. Oportunidade de trabalho. Oportunidade de trabalho, que foi o que aconteceu comigo. Eu tive que fazer o quê? Eu falei assim, não, eu vou ter que, agora tem que correr atrás. E quando você tem uma carteira em mãos e que você tenha a habilidade, vai dirigir e tudo mais, você pode ter uma oportunidade de trabalho. Porque muitas vezes, às vezes você não vai precisar dirigir, não é um trabalho que precise dirigir, mas a empresa tem uma frota. Ó, se eu precisar que você faça algum trabalho, eu preciso que você dirija. Então, realmente, ele vai ser voltado para sua independência, para sua liberdade e também para oportunidades de emprego. Bacana. E o Fernando agora que trabalha com o pessoal que quer tirar carteira para ônibus. Veículos maiores, muda a classificação, né? Muda, né? Já é uma questão mais profissional, né? Eu trabalho com uma área mais profissional na questão do transporte público, transporte de cargas, né? Então aí já é uma gama mais diferente, né? Mas uma questão interessante que eu também já peguei, que envolve a primeira habilitação, essa questão da dependência, e às vezes a pessoa não dirigir. Eu tive um aluno na categoria D do ônibus, que ele falou assim, Fernando, eu tirei a minha primeira habilitação, nunca mais dirigi. Só que eu passei num concurso que exige carteira D para ônibus. E agora eu vim fazer a minha carteira D. Só que a partir do momento que ele foi fazer, ele nunca mais tinha pego um carro. É como se fosse a primeira habilitação, na verdade. Como que eu ia ensinar ele no ônibus, né, toda aquela prática que ele tinha que ter do carro? Daí eu conversei com ele, falei, a gente vai precisar que você faça umas aulas no carro, para você desenvolver a tua habilidade novamente motora, né, do carro, questão de sinalização, se habituar com o trânsito, a questão ali, né, das regras de circulação, né? E aí depois você volta aqui e aí eu consigo dar uma sequência. Então, para você ver que a pessoa às vezes só busca essa questão de ajuda quando ela precisa realmente, no finalzinho ali, né? Então, você vê, né, até mesmo nessa área mais profissional, a gente acaba pegando pessoas que às vezes não... E o bacana é que a gente sabe, então, que tem possibilidades, tem oportunidades, como o app, tem algo algo a ser acessado para sanar qualquer bloqueio, qualquer dificuldade, qualquer necessidade que vem na expansão, como você disse. Tem habilitação de um veículo, carro, e precisa de uma habilitação com outra classificação. No caso, era o ônibus, né? Exato. Ou a primeira habilitação, ou porque deixou de dirigir por trauma, ou porque nem iniciou a direção, só tirou a habilitação e não conseguiu desenvolver. Isso é muito bacana, sim, porque hoje em dia se faz necessário para muitas pessoas, a gente não pode generalizar, mas muitos de nós necessitamos da habilitação para circular, sim, seja com relação a dar conta do tempo do trato familiar, pensando em mães que vão buscar os filhos nas escolas, ou os pais levar os filhos em algum lugar, ou a questão profissional mesmo. Então, eu fico muito feliz em verificar que isso está expandindo até mesmo de uma forma tecnológica mais moderna com esse app. Então, e pra gente, né, ver as pessoas também realizando esse sonho de voltar a dirigir, de conquistar a independência, realizar o sonho, né? Hoje eu estou dirigindo, eu hoje consegui, venci, estou aqui, estou na direção. Então, pra gente, a gente está trabalhando com sonhos, a gente não está só trabalhando com um aplicativo, a gente trabalha com o pessoal que tem medo, insegurança, mas a gente está trabalhando o quê? Com sonhos. A gente está trabalhando para que a pessoa vença, para que ela conquiste tudo aquilo que ela quer com a questão de direção e da independência dela. Que hoje, pra gente, no mundo, né, na nossa correria do dia a dia, hoje faz toda a diferença você ter um carro na mão e você conseguir sair, se movimentar, ir para mercado, ir para um shopping, tudo. Então, cuida dos filhos, leva o filho para lá, volta, busca na escola, vai pro curso. Então, hoje a nossa dinâmica envolve tudo isso e a gente quer que todas as pessoas realizem o sonho de dirigir. Então, a Hall Drive também está plantando uma sementinha para que todo mundo realize seu sonho. Então, vai ter os nossos parceiros amigos, que são os instrutores de trânsito, porque eles são as pessoas que vão ajudar essas pessoas a conquistar.
E muitas vezes a gente vai ter que também ter um trabalho mais do lado psicológico, terapêutico, psicológico. Por quê? Porque às vezes é um trauma que está muito enraizado na pessoa. Então ela vai tomar a decisão de dirigir e ela vai precisar do apoio, de todo o apoio que ela puder, né? E a gente fica feliz de poder estar ao lado dessas pessoas ajudando nesses sonhos. Muito bacana, lindo de ouvir. Isso aí. Eu agradeço vocês por esse nosso bate-papo, por tudo. E queria que a Vivian, se pudesse dar mais uma dicasinha dessa Sim. rotina de vencer, de desafios. Ah, legal. O que eu posso contribuir aqui para finalizar é que medo faz parte e necessário, como nós colocamos aqui anteriormente. Mas o medo, quando começa a ser excessivo, que você verifica que está te prejudicando de alguma forma, em qualquer atividade, qualquer dinâmica da sua vida, começa a se atentar, porque muitas vezes você se limita, se bloqueia por questões que são fáceis de serem trabalhadas com um profissional adequado. Então você não precisa perder a sua autonomia, a sua independência, o seu brilho, a sua dinâmica tão desejada, como a Thaís trouxe aqui na questão de buscar os seus sonhos, de realizar seus sonhos. Então, se você se ver numa situação dessa que te gera um medo excessivo e uma ansiedade, né? Porque o medo excessivo, ele consequentemente, é meio que automático, ele gera essa ansiedade, mas não necessariamente a ansiedade está linkada ao medo, pode ser só a ansiedade em si, a ansiedade também é prejudicial. Você tem recursos, você tem profissionais, e então procure para você poder lidar com essas questões internas, sejam vivências traumáticas que você tenha passado ou não, seja apenas por questões de autocobrança, a necessidade de dar tudo certo, de dar conta daquilo, porque o nosso cérebro ele é tão complexo, nós temos tantas questões psíquicas, então não importa o que está fundamentando esse medo, essa ansiedade, mas você sentiu, saiba que há recurso, que há como você trabalhar. E se você, vou falar um pouquinho mais, se a pessoa não se percebeu ou percebeu, mas está ali lidando do jeito dela e se coloca, vamos supor, numa aula, se coloca naquele momento e vem um pânico, vem uma situação paralisante, que ela não sabe o que fazer, não sabe como diminuir aquilo, a vontade é só sumir. E quando ela não some, não sai correndo da situação, ela pode desligar. Então, daí, antes de chegar nesse ponto, dela ficar nesse ponto tão desestabilizador, quando você vai sentindo tudo isso que está acontecendo, se volta para você. Pare de ficar imaginando coisa, porque eu falo, nós não somos a última bolachinha do pacote, e as pessoas não estão olhando para nós, a gente que acha que está todo mundo olhando para nós. Coloca você em segurança. Então, a primeira coisa é respirar mesmo, respira, tenta voltar em si, de se acalmar, se apegue, o foco, eu falo foco, sabe, a atenção, de perceber qualquer coisa que esteja ao seu alcance, toque o que tiver, vamos supor, você está na direção, sente o volante, se tiver algum cheirinho ou outra coisa, tenta respirar e sentir o ar entrando pelas suas narinas, ou se você estiver mascando alguma coisa, ou se não, tentar sentir a sua saliva, parece ser coisas tão bobinhas. Às vezes a pessoa ouça falar, isso daí não funciona. Funciona assim, é científico, está comprovado, sabe? Você utilizar dos seus 5 sentidos nesse momento, junto com a respiração, te centra. Você pelo menos tem o controle de sair dessa situação sem um acidente, sem provocar um trauma maior, sem provocar algo em você ou a terceiros. Mas antes disso, se você estiver se percebendo e tiver dificuldade, procure ajuda, porque um terapeuta ele vai trabalhar, dependendo da ferramenta que ele utiliza, tipo uma hipnoterapia, tem várias ferramentas legais que o processo é muito curto para você ressignificar o que você vivenciou ou o que você criou sentindo, né? Não precisa ser algo real, pode ser algo que você criou na sua imaginação, significou e dá um peso emocional. Então, há ferramentas para você trabalhar isso de forma muito rápida. Só não desista. Volta a ter os seus sonhos, a ter sua autonomia, a sua independência, a trabalhar
habilitada, conseguir novas oportunidades, viver da forma como você quer. Não se limite, é isso que eu falo. Sim, tem que seguir em frente, tem que encarar o desafio. E vou pedir uma última palavrinha do Fernando também, das experiências dele. Então, queria agradecer o convite aqui da How Drive, Thaís, do pessoal. Foi muito bacana participar com vocês, com a Vivian. Obrigada. Né? Ter esse link da parte terapêutica, né? A gente tem essa conexão porque são duas coisas que são muito fundamentais ali na questão do desenvolvimento, né? Que traz sobre o medo. E queria dizer para você que está assistindo a gente, né? Esse podcast, que você não desista do seu sonho, que você corra atrás, que você supere o seu medo e que, se você precisar, procure um profissional. A gente está aqui disponível para te ajudar no que você precisar. E não deixe de realizar tudo aquilo que você deseja em função de um medo, de uma insegurança. Corra atrás e vá em frente, que você vai conseguir. A gente fica disponível para vocês aqui. Legal, legal. Eu agradeço vocês pelo bate-papo, pela companhia e agradeço de coração, porque a How Drive completou 1 ano e a gente está aí no caminho para continuar muitos e muitos anos realizando sonhos. Obrigada de coração a vocês e a todo mundo que vem conhecer um pouquinho mais da How Drive com a gente. Brinde a How Drive, né? Aí vamos brindar. Parabéns, How Drive. Obrigada, gente.